pessoal, voltamos aí para a segunda aula do assunto de equação do primeiro grau. Então nessa aula a gente vai trazer aí 3 exercícios, tá? Espero que vocês pausem o vídeo, tentem fazer seriamente, né? Confiram aqui comigo o gabarito. Bom, então, primeiro problema diz o seguinte: a raiz dessa equação, quer dizer, o valor de x, né, que satisfaz essa equação, ele é o quê? Né? Um número primo, é um múltiplo de 16, é um divisor de 20, é um número fracionário, né? Ou nenhuma das anteriores, né? E aí? Bom, pessoal, vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Você deve ter olhado aqui para essa equação e deve ter reparado o seguinte, né? Que nem precisa fazer menos c para resolver, né? Nem precisa. Porque se você olhar bem, você tem, ó, duas expressões, ó. Você tem uma expressão, né, se repetindo nos dois membros. Então você pode simplesmente cancelar essa expressão. Então o que vai sobrar aí pra gente? Vai sobrar 3x igual a 12, né? 3x é igual a 12. Se 3x é igual a 12, você passa o 3 dividindo, você vai encontrar que x é igual a 4, não é isso? Então, rapidinho a gente mata esse problema, x é igual a 4, e aí a gente olha nas alternativas qual a resposta correta, né? E aí, 4 é primo, 4 é múltiplo de 16, 4 é divisor de 20, 4 é fracionário, né? E aí, o que você achou, né? 4 é nenhuma das anteriores. Ué, como assim? Calma aí. Mas 4 é um divisor de 20, não seria a letra C? Pois é, pessoal, cuidado, né? Cuidado, desconfie quando aparecer uma questão aí muito fácil, muito óbvia, né? Desconfie quando a isca for muito óbvia, né? Nas questões do CN e da EPICAR. Na verdade, pessoal, o 4 não serve, né? A gente achou x igual a 4, mas 4 não serve pra gente, né? Que você consegue reparar rapidinho se você voltar a olhar aqui para a equação original. Repara que existe no denominador a expressão x menos 4. Então se o x fosse igual a 4, o denominador zeraria e apareceria uma divisão por zero, um 5 dividido por zero, tá bom? Então, como isso não pode acontecer, o x igual a 4, a resposta aqui x igual a 4, não é aceitável, tá bom? Então, na verdade, não existe nenhum valor de x que satisfaça essa equação. Essa é uma equação impossível, tá bom? Por isso que nenhuma das anteriores, né? A gente vai marcar a letra E, nenhum número, né, satisfaz aqui essa equação, então a gente não vai achar nem primo, nem múltiplo de 16, nem divisor de 20, nem fracionário, nem nada disso. Certinho? Então cuidado, né? Pegadinha aí, pegadinha. Pessoal, mais uma aí. Vamos lá, vamos ver, né? A gente tem uma equação do primeiro grau em x, a equação está aqui, né? M ao quadrado vezes x mais 3 é igual a m mais 9x, e ele está dizendo que essa equação ela tem conjunto verdade unitário. O que é isso, né? Conjunto verdade unitário. É um outro jeito, pessoal, de dizer que essa equação admite uma única solução, tá bom? Se ela admite uma única solução, ela é do tipo possível determinada, tá bom? É uma equação possível determinada, tem solução única. Então a gente sabe, né, que se a gente escrever ela daquele jeito que a gente viu na aula anterior, né, você vai ter que ter o A diferente de zero, tá bom? E o B pode ser qualquer coisa, né? Mas o A tem que ser diferente de zero para que a equação seja possível determinada. Então, se quiser pausar o vídeo aí e fazer, né, eu te espero. Vamos lá. A equação é na variável x, na incógnita x, vou jogar tudo que tem x para um lado, tudo que não tem x para o outro. Então vai ficar m ao quadrado x menos 9x é igual a m menos 3. Posso colocar aqui o x em evidência, m ao quadrado menos 9, que multiplica x, é igual a m menos 3. Então a gente descobriu aí quem é o nosso a e quem é o nosso b, né? Aqui eu tenho o a é m ao quadrado menos 9, e aqui eu tenho o b, né? O b é m menos 3. Como a gente quer que a equação seja possível determinada, a gente vai querer que o a seja diferente de zero, tá bom? Se o a é diferente de zero, o m ao quadrado menos 9 é diferente de zero, consequentemente o m ao quadrado é diferente de 9, e para fechar aí a gente tem o m diferente de mais ou menos 3, tá bom? Então se o m for um número ao mesmo tempo diferente de 3 e diferente de menos 3, a gente pode garantir, né,
que essa equação de fato ela é uma equação possível determinada e tem solução única, tá bom? Então muito parecido, né, com o primeiro problema que a gente viu na aula passada. Tá? E se a gente tivesse, por exemplo, o m valendo 3, né? M valendo 3, o b zeraria, você teria a igual a 0, b igual a 0, seria uma equação indeterminada, infinitas soluções. E se o m fosse igual a menos 3, né? Aí o b seria diferente de 0, b seria menos 6, a igual a 0, você teria uma equação impossível, tá bom? Não admite solução, certinho? Então o único jeito, né, da gente resolver esse problema com um conjunto verdade unitário é se a gente tiver o m diferente de mais ou menos 3, então a resposta certa aí é a letra E, tá bom? Pessoal, saí aqui da frente, né, para você conseguir pensar aí no quarto problema, tá? Quarto problema, de novo a gente tem uma equação do primeiro grau em x, e eu tenho, né, a equação descrita da seguinte maneira, né? Vamos lá, 2mx menos x mais 5 é igual a 3px menos 2m mais p. E ele está dizendo para a gente que essa equação ela admite duas raízes. Ela admite essa raiz esquisita, né? Raiz cúbica de 2 mais raiz de 3, é uma das raízes. Outra raiz é raiz cúbica de 3 mais raiz de 2, tá bom? E aí com isso você tem que achar aí uma relação entre o m e o p, né? Dessas 5 alternativas aí, qual que descreve, né, uma relação válida entre esses valores m e p. Então pessoal, se você não fez, né, tenta fazer, essa daí é bem legal, né? Você vai querer pensar nela. Certinho? Deu certo aí? Deu tempo? Vamos lá. Tem certeza? Tenta pensar mais um pouquinho, olha só, não desiste não. Essa questão é bem legal, você vai querer, né, ter resolvido. Depois se você não resolver, né, e ver minha solução, você vai ficar pensando, né, poxa, podia ter feito, né, podia ter resolvido. Vamos lá, pessoal. Seguinte, né, a gente começa resolvendo, né, da mesma forma que as outras, tudo que tem x para um lado, tudo que não tem x para o outro. Então vai aparecer 2mx, vamos lá, 2mx menos x menos 3px, e no segundo membro eu tenho menos 2m mais p menos 5. Né? Coloco x em evidência, 2m menos 1 menos 3p multiplico x, isso é igual a menos 2m mais p menos 5. Bom, aí de repente você pode estar pensando assim, eu já sei, né, dois valores de x que resolvem a equação. Então eu sei que se eu trocar o x, né, por cada um desses valores, se eu trocar o x pelo primeiro valor ou pelo segundo valor, a minha equação é verdadeira. Tá? Então eu consigo com isso achar uma relação entre m e p. É verdade, mas a gente pode ser um pouquinho mais esperto do que isso. Repara que ele está dizendo que a equação do primeiro grau ela tem duas raízes distintas. Tá? Lembra que a gente viu lá na primeira aula? Quando a gente está diante de uma equação do primeiro grau, ou ela tem solução única, ou ela tem infinitas soluções, ou então ela não tem solução nenhuma. Então quando ele disse para a gente que tem duas soluções distintas, é porque necessariamente ela tem que ter infinitas soluções, certinho? É a única classificação, né, onde isso pode entrar. Tá? Se eu já tenho duas soluções, então eu preciso ter infinitas soluções, certinho? Tá? Porque a equação do primeiro grau ou tem uma solução, ou não tem solução nenhuma, ou tem infinitas soluções. Então se tiver duas ou mais, com certeza, né, vão ter infinitas outras, tá certo? Bom, isso quer dizer que o A é igual a 0, né? E o B, pessoal, é igual a 0 também. O B é igual a 0 e a gente está diante de uma equação indeterminada. Então quando ele disse aqui que a equação tem duas raízes, foi o jeito dele dizer que, na verdade, ela tem infinitas raízes e é uma equação indeterminada. Tá certo? Bom, pessoal, então o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar a primeira expressão e igualar a 0. Vou escrever assim, ó, 2m menos 3p igual a 1, tá? Já peguei esse menos 1 e joguei para o outro lado. E na segunda equação, menos 2m mais p é igual a, o menos 5 eu jogo para o outro lado, ficou 5 positivo. Então tudo que eu preciso fazer é resolver aqui essa equação aqui do segundo grau bonitinha, tá bom? O que a gente faz, né?
Você já viu isso aí no colégio, né? A gente não viu ainda como resolver sistemas de equação, mas você já viu isso aí no colégio, você sabe que um jeito aí de resolver sistemas, né, é simplesmente somar as duas equações, e aqui, né, a gente já tem uma situação muito boa, né, muito cômoda, porque o m desaparece. Quando você fizer 2m menos 2m, ele já vai cancelar. E aí vai sobrar p menos 3p, ou seja, menos 2p é igual a 5 mais 1, 6. Ah, legal, né? Então já sei que o p vale menos 3, só preciso descobrir agora quem é o m. Facinho, né? Pega o p e troca aqui na primeira ou na segunda equação por menos 3, tá? Vou fazer o seguinte, vou trocar na segunda que parece estar mais fácil. Então vou trocar esse p por menos 3, vou jogar para o outro lado, trocando de sinal, 5 mais 3, 8, e aí vai sobrar menos 2m igual a 8. Ah, se menos 2m é igual a 8, é porque o m vale quanto, né? Só fazer 8 dividido por menos 2, 8 dividido por menos 2 deu menos 4. Então a gente encontrou aí os valores, né, para que essa equação ela possa admitir duas raízes, né? Você precisa ter necessariamente o p valendo menos 3 e o m valendo menos 4. E aí vamos testar as alternativas, né? Quadrado de p mais quadrado de m vai dar 9 mais 16, 25. Opa, letra A já foi, né? Vamos só conferir aí, né, para ver se está certinho, né? P vezes m é 26? Não, né? P vezes m é 12. M elevado a p, vamos lá, m elevado a p menos 4 elevado a menos 3 vai dar uma fração, né? Vai dar uma fração, você vai pegar o menos 4, vai inverter, vai ficar menos 1 sobre 4, vai elevar ao cubo, né? Vai ficar menos 1 sobre 64. Né? Não deu 64, deu menos 1 sobre 64. Então essa está furada também. P elevado a m é igual a 32, vamos lá. P menos 3 elevado a m, né? Vai ficar o seguinte, vai ficar menos 1/3 elevado a 4, né? Menos 1/3 elevado a 4 vai ser 1 sobre 81, né? 1 sobre 81. Ih, tá errado. E P dividido por m, 3/5. Mentira, né? P sobre m dá 3/4, não dá 3/5. Então a única que está correta aí mesmo é a letra A. Certinho, pessoal? Então, cuidado aí, né? O assunto é simples, mas a gente precisa tomar cuidado com as pegadinhas, né? A gente viu aí pegadinha no problema 2 e viu essa pegadinha aqui no problema 4 também. Pessoal, te volto aí já já, né? Para ver mais alguns problemas.